Então, oitavo ano, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso vídeo, tá bom? Eu parei aí, exatamente, tá? Então, vamos lá. Bom, o ciclo de vida das espécies. Bom, o indivíduo, né, ele passa ao longo da vida por várias mudanças, tá? Desde quando ele nasce até a morte, tá? Isso é chamado de ciclo de vida da espécie, tá? Ou também vocês podem encontrar como ciclo reprodutivo. Então, a reprodução dos animais, em geral, ela é bastante simples, tá? Quando a gente compara com a das plantas. Então, nos animais, os adultos produzem gametas que se juntam na fecundação, dando origem ao zigoto ou célula-ovo. Este cresce por múltiplas divisões celulares e dá origem a um novo indivíduo, que nascerá após o período de gestação. Este período varia entre as diversas espécies de animais, em função de fatores como o tamanho do animal, local de desenvolvimento do filhote e disponibilidade de nutrientes para o embrião. Então, isso vai depender, tá? No caso dos seres humanos, leva, 9 meses ou antes, né? O bebê também pode nascer antes, tá? Mas em média são 9 meses. Bom, então nós vamos ver agora alguns tipos de espécies aí, tá? No caso das espécies ovíparas, tá? Olha aí que bonitinho, coloquei essa imagem, tá? Temos também espécies ovovivíparas e vivíparas, tá? No caso das ovíparas, são aquelas em que os filhotes se desenvolvem no interior de um ovo. No caso aí das espécies ovovivíparas, são espécies, tá? Que ficam aí dentro, tá? Do corpo da mãe, tá? As espécies, elas produzem ovos, mas não liberam, tá? Já no caso das vivíparas, são aquelas que, no caso aí, o embrião é retido no útero, tá? E aí, logo depois, né, eles nascem. Bom, nós temos também dois tipos de fecundação. Nós temos a fecundação externa, e como exemplo eu coloquei os anfíbios. Vocês estão vendo que é o tipo de fecundação que ocorre fora do corpo da fêmea, tá? Vocês estão vendo aí que a fecundação ocorre na água. E a fecundação interna é aquela que ocorre dentro do corpo da fêmea. Como exemplo, eu coloquei esse casal aí de cães, tá? Que no caso aí, toda essa parte da fecundação ocorre dentro aí do corpo do animal. Nós temos agora também, vamos falar sobre a reprodução humana, tá? Como ocorre? Bom, nos seres humanos, tá? O que vai ocorrer? Bom, eles, no caso aí, produzem gametas e se reproduzem apenas sexuadamente. Esses gametas são produzidos por um tipo de divisão celular chamado meiose, no qual as 4 células resultantes possuem metade da quantidade de DNA da célula que lhe deu origem, tá? Então, aí, no caso da reprodução humana, sempre será a reprodução sexuada, tá? Bom, nós temos aí agora o ciclo reprodutivo humano, tá? Como eu coloquei para vocês verem. Cada um aí vai ter a sua célula. Quando há esse encontro aí, a fecundação, né? É gerado aí outras células e vão se só sofrendo divisões, tá? Até formar aí o embrião. Bom, coloquei também essa imagem da gravidez humana, tá? Pra gente poder ver que o bebê, ele fica aí dentro, tá? Da placenta, tá? Que é um anexo exclusivo dos mamíferos, que tem como função nutrir e oxigenar o feto e dele retirar os resíduos metabólicos. Então, dentro aí da placenta, nós temos um líquido chamado de líquido amniótico, tá? Que tá aí para poder também proteger o embrião, tá? De choques mecânicos, tá? Que às vezes a barriga pode, né? A mulher cair, levar um tombo, sofrer um acidente. Então, tá ali para poder proteger, tá? O bebê. E o cordão umbilical está ali para poder fazer o quê? A ligação entre o corpo da mãe, tá? E do feto. E vai ali iniciar o processo de nutrição, tá? Tudo então que a mãe vai se alimentar, vai para o bebê, tá? Bom, e agora, como os gêmeos se formam? Bom, na imagem anterior só tem um bebê na barriga. E quando tem 2? Como ele é gerado, né? Tem gente que tem muita dúvida. Bom, ao contrário do que muitos pensam, não ocorre pela fecundação dupla de um mesmo óvulo por 2 espermatozoides. Para qualquer processo de fecundação, gemelar ou não, apenas um espermatozoide fecunda cada óvulo. Então, existem 2 tipos de gêmeos, os univitelinos e os bivitelinos.
Os univitelinos são aqueles que são formados quando um único zigoto sofre uma divisão celular e origina duas células. Cada uma delas vai originar um indivíduo que são geneticamente idênticos, devido a isso, eles serão sempre do mesmo sexo, tá? Como exemplo aí eu coloquei para vocês verem dos gêmeos univitelinos. Já os gêmeos bivitelinos, tá? São aqueles que ocorrem quando a mulher libera 2 óvulos. Se ambos forem fecundados, os zigotos resultantes originarão gêmeos dizigóticos, que podem ser do mesmo sexo ou de sexos diferentes, tá? Bom, e agora nós vamos ver as transformações que ocorrem na vida humana, tá? Mas como ocorrem essas transformações? Quem está por trás, tá? Isso aí entre aspas que eu estou falando, dessas transformações. Bom, essas transformações, tá, são provocadas pela produção de hormônios, principalmente os hormônios sexuais, tá? No caso aí, tá? No caso a testosterona é produzida nos testículos, já a progesterona e o estrogênio são produzidos nos ovários, tá? Bom, esses hormônios determinam as etapas da vida humana, que são a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, ou também chamada de terceira idade, tá? Então, todas essas transformações ocorridas no nosso corpo estão intimamente interligadas aos hormônios, e principalmente os hormônios sexuais. Bom, aí eu coloquei para vocês verem, tá? Que, no caso aí, nas mulheres, os hormônios femininos é o estrogênio e progesterona, e no caso, tá, nos homens, os hormônios masculinos, tá, é chamada aí de testosterona, tá, e é produzida nos testículos, e das mulheres são produzidas nos ovários. Bom, e nós vamos ver a formação de células diferentes, como isso ocorre, né? Como eu disse para vocês, né, um pouquinho agora no início, tá? O embrião aí, até ele ser formado, ele passa por várias fases, né? Então, até chegar, né, ao bebê. Então, começa aí as divisões mitóticas do zigoto, que vão originar o embrião. Depois vai dar origem ao feto e posteriormente ao bebê, tá? A fecundação ela ocorre na tuba uterina, próximo ao ovário, que liberou o óvulo, e conforme o tempo passa, este chega ao útero em um estágio chamado de blastocisto, tá? E através disso, tá? Essas células do blastocisto são, portanto, responsáveis pela formação dos tecidos e órgãos que formam o corpo dos seres vivos, tá? E esse processo é conhecido como diferenciação celular e ocorre por meio de células indiferenciadas e com alta capacidade de divisão celular, que são chamadas de células tronco embrionárias, tá? E todo esse conjunto aí dessas células especializadas, elas passam, né, de indiferenciadas para células especializadas. E aí elas vão formar os tecidos humanos. Então, temos aí o tecido epitelial, tá? Que tem como função revestir o corpo tanto interna e externamente, tá? E também produzir secreções de substâncias, tá? Nós temos também o tecido conjuntivo, tá? Que tem como função sustentação, preenchimento, nutrição, reserva, transporte de substâncias e defesa. Só que dentro do tecido conjuntivo nós temos algumas divisões, tá? Vamos chamar assim. Então, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, o adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido sanguíneo. Então, o tecido aí adiposo, ele tem células especializadas em armazenar gordura. Já o tecido cartilaginoso é um tecido de consistência firme, tá? Porém, é bastante flexível, tá? Então, nós temos também, isso tudo dentro do tecido conjuntivo, tá? Temos também o tecido ósseo, que é rico em sais minerais, em cálcio e em colágeno, tá? E a sua função é sustentar o corpo. Já o tecido sanguíneo, tá? Ele tem uma maior diversidade de células, tá? Em comparação aos tipos de tecido conjuntivo, tá? Então, ele tem glóbulos vermelhos, plaquetas, glóbulos brancos, hemácias, tá? Já o tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Ele tem como função nutrição e sustentação, tá? Em nosso corpo.
Já o tecido muscular, tá? Ele tem como função, tá? Movimentação e sustentação em nosso corpo. E ele tem 3 tipos. Ele tem o tecido muscular liso, o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. Cada um também vai desempenhar uma função em nosso corpo. E temos também o tecido nervoso, tá? Que as principais células que compõem o tecido nervoso são os neurônios, cuja função é transmitir impulsos nervosos. Bom, nós temos também, tá? Como eu disse para vocês no início, nós temos os hormônios, tá? Que estão ligados às fases, né, da nossa vida. E também ele está ligado ao desenvolvimento do nosso corpo, tá bom? Então, o desenvolvimento e o funcionamento do corpo são regulados por substâncias químicas, que são chamadas de hormônios, e são produzidos nas glândulas endócrinas, tá? Então, todas essas glândulas, tá? Elas vão estar aí para produzir os hormônios. Elas podem produzir um ou mais hormônios, tá? E vão permitir o estímulo ou a inibição de certas ações orgânicas. Bom, então, dentro aí dos hormônios, nós temos aí o hormônio do crescimento, tá? Que está ligado ao crescimento corporal a partir do aumento de tamanho dos ossos e dos músculos, tá? Então, a baixa produção desse tipo de hormônio de crescimento vai causar o nanismo e, em excesso, provoca o gigantismo. Já os hormônios aí sexuais, tá? Que eu coloquei para vocês, tá? Eles vão estar ligados aos hormônios, tá? No caso feminino aí, que é o chamado de estrogênio e progesterona, e nos homens, tá? É a testosterona. Então, vai estar ligado aí, no caso, tá? Vou falar das mulheres, tá? A prolactina e a ocitocina, que vão estar ligados aí a parte quando a mulher, né, estar grávida, tá bom? E já nos homens, tá? Eles vão estimular, né, os testículos a produzirem a testosterona. Bom, a produção de hormônios, então, como eu disse para vocês, no caso aí dos homens, tá? No caso, ele vai estimular a produção de espermatozoides. Já no feminino, tá? Estimula a ovulação, tá? Bom, agora nós vamos ver o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele vai se dividir em 2 partes principais, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central se divide em 2 regiões bem distintas, o encéfalo e a medula espinhal. Enquanto o sistema nervoso periférico é formado por nervos e glândulos que percorrem o corpo, tá? Eu coloquei essa imagem aí, que aí dá pra gente poder visualizar melhor, tá? E ficou bem dividido pra gente poder ver, tá? Bom, o sistema nervoso, então, ele, tá? Possui, tá? Algumas partes bem importantes, tá? No caso aí do sistema nervoso central, ele está protegido por ossos bastante resistentes, tá? Formando a caixa craniana, no caso do encéfalo, e a coluna vertebral, no caso da medula espinhal. Além dos ossos, existem 3 membranas chamadas meninges, tá? Que é a dura mater, a aracnoide e a pia mater, tá? E cada uma delas vai ter a sua função de proteção, tá? Eu coloquei essas 2 imagens para vocês visualizarem exatamente onde fica essas, tá? Meninges, tá? Essas membranas. Bom, então as regiões aí do sistema nervoso, tá? Nós temos várias partezinhas que são importantes. Bom, nós temos aí o cérebro, tá? Que é a mais desenvolvida do encéfalo e é dividido em hemisférios direito e esquerdo. Nós temos o cerebelo, que faz a coordenação e sincronismos, tá? E o controle do equilíbrio e posturas corporais. Nós temos também o tálamo, que vai retransmitir informações nervosas. Nós temos o hipotálamo, que controla a temperatura do corpo, a sede, a fome. Nós temos a ponte que faz a conexão do cérebro com o bulbo e o cerebelo. Nós temos o bulbo que controla os movimentos respiratórios e os batimentos cardíacos. Nós temos o mesencéfalo, que está relacionado com o tônus muscular e a postura corporal. E nós temos também a medula espinhal, tá? Que ela é responsável pela transmissão de informações sensoriais
para o encéfalo e deste para os órgãos efetores de suas ações finais, como os músculos, tá? Então, ela também é de extrema importância. Bom, nós temos também o sistema nervoso periférico, tá? Que ele é formado por glândulos, que são aglomerados de neurônios, e por nervos, um grupo complexo de neurônios envolvidos por uma camada fina de tecido conjuntivo. Então, o sistema nervoso periférico é formado por 12 pares de nervos cranianos, tá? E por 31 pares de nervos espinhais. Bom, então o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático, tá? Bom, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai regular, ele vai inibir, tá? Eles têm ações antagônicas, tá? Já o sistema nervoso autônomo simpático, tá? Ele, no caso, ele vai ter uma ação antagônica. Então, enquanto o parasimpático contrai a pupila, o simpático dilata a pupila, tá? Enquanto o parasimpático aumenta a salivação, o simpático diminui a salivação, tá? Então, eles têm ações antagônicas. Bom, então foi isso, tá? Então, eu vou deixar na plataforma, tá? Esse vídeo, vou deixar os slides. Eu passei exercícios de revisão, também passei exercícios de fixação, tá bom? Então, vocês estudem, tá? Também dê uma lida na apostila de vocês, tá bom? E nos exercícios que foram passados na apostila, tá? Então, até o próximo vídeo.